Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor, que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Sou o pastor Fernando, membro da primeira Igreja Batista de Moça Bonita, igreja a qual o pastor presidente é o nosso querido e amado pastor Marcos Petrucci, a quem eu desejo deixar aqui uma palavra de apreço, de carinho, de felicitação pelo seu aniversário. Meu amigo, que Deus te abençoe grandemente. Também quero em tempo compartilhar com os irmãos a palavra de apreço, de carinho, de motivação que eu recebi da minha tia Neuza, que é a esposa do meu tio Arildo. E essa palavra, minha gratidão aos meus tios por isso. E essa palavra eu quero externar aos irmãos da nossa escola bíblica discipuladora, a nossa irmã Eliette, que é a nossa ministra de educação religiosa, porque a ideia da EBD Online não foi uma ideia minha, foi uma ideia que nós tivemos em reunião. Essa reunião aconteceu logo após a implantação do isolamento por conta do coronavírus. Então, que Deus abençoe a todos nós e tudo para a honra e glória do Senhor. Que essa palavra possa estar alcançando cada coração, em especial o meu, os nossos. Meus queridos, quero continuar pensando nesse terceiro encontro com vocês, com o tema Crer é Também Pensar, baseado no livro de John Stott, no capítulo 2, continuando no capítulo 2 desse livro, cujo título do capítulo é Por que precisamos usar as nossas mentes? E o tópico de hoje vai ser Pensando os Pensamentos de Deus. Quero iniciar esse estudo de hoje, em rápidas palavras, lendo o Salmo 19, os 4 primeiros versículos que você pode acompanhar na sua Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, não há discurso, não há erudição, não há eloquência, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Meus queridos, quando você vê uma orquestra em plena atividade, entoando uma música, essa música foi composta por uma pessoa. Então a orquestra está exibindo o trabalho de um autor. A mesma coisa nós temos no mundo, no planeta. O planeta é uma orquestra que está exibindo o trabalho de um autor. E esse autor é o nosso Deus. O texto de Salmo está dizendo exatamente isso. Logo no versículo 1, que é um versículo muito conhecido, inclusive, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então tudo que nós temos proclama, ovaciona a obra do Senhor. A criação feita por Deus. A inteligência que o próprio Deus constituiu ao implantar esse mundo, ao implantar os seres vivos, ao criar o ser humano que somos nós. E a nós, em particular, nos concedeu ainda o fôlego da vida, o sopro do seu espírito. Né? A mensagem dele é clara. No entanto, é lamentável, muitas pessoas não atentam para isso. Apesar de tudo apontar para um Criador, os próprios cientistas, inclusive, definem esse ser que construiu tudo isso como um design inteligente, mas várias pessoas optam por dizer que não há Criador, foi uma explosão, foi o Big Bang, foi tantas outras coisas, menos a obra do Senhor. Lamentável. Com relação a essas pessoas, Romanos capítulo 1, versos 18 a 22, a palavra de Deus diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Ou seja, eles promovem uma inversão de valores. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, o que o Salmo 19 colocou, e acabamos de ler, tá?
sendo referenciado aqui em Romanos capítulo 1, versículo 19. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tudo isso que Deus fez é percebido pelas coisas que foram criadas. Você foi criado por Deus. Eu fui criado por Deus. No dia 8 de janeiro de 2018, eu fui submetido a uma cirurgia no ombro direito. Síndrome do manguito rotador. Quando eu voltei da cirurgia, eu procurei na internet o que poderia ter sido feito no meu ombro, né? De acordo com o relato do médico, de acordo com os termos técnicos registrados no laudo, fui eu na internet ficar procurando. Meus amigos, eu descobri cada coisa, e cada coisa que eu descobria era motivo de dar glória a esse Deus. Somente Deus, na visão dos cientistas, um design inteligente, teria condições de arquitetar toda essa complexidade anatômica que somos nós. Então Deus nos criou. Não foi resultado do acaso ou de uma explosão, seja lá o que for. Deus arquitetou tudo, planejou tudo, o resultado somos nós que estamos aí. No versículo de número 21, o apóstolo Paulo segue dizendo: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O versículo 22 termina dizendo: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábio. Inculcar é gravar, é imprimir na sua mente ou na mente de alguém algo de maneira repetitiva. Então o texto diz: inculcando-se por sábios. Em outras palavras, o apóstolo Paulo lembra o seguinte: vocês se dizem sábios, vocês se dizem inteligentes, vocês se dizem o suprassumo do universo. Mas o conhecimento de vocês está distante do que Deus diz, do que Deus coloca para nós, e não contempla a notoriedade da glória de Deus manifestada no universo. É lamentável. Vale lembrar agora que toda pesquisa científica, ela tem uma relação entre a pessoa que pesquisa e o que é pesquisado. O que é pesquisado tem uma característica, e a pessoa que pesquisa tem uma mente, por isso está pesquisando. Essa relação, a gente pode chamá-la de racionalidade. Ou seja, nós exercemos racionalidade diante de uma pesquisa. E essa relação de racionalidade existe também quando nós estamos dispostos a estudar a palavra do Senhor. Conforme o próprio apóstolo Paulo fala, no versículo de número 21, capítulo 1, 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, não agiram com racionalidade com relação ao que Deus criou para todos nós. Mas, uma vez nos deixando sensibilizar pelo Espírito Santo, nos deixando comover pela inteligência imensurável desse Criador, nós somos levados a estudar a palavra para que possamos cada vez mais e melhor conhecer esse Deus. Então essa correspondência que existe entre a pesquisa que o cientista efetua e o objeto que ele está pesquisando, que é a racionalidade, também existe entre os servos de Deus e a palavra do Senhor. A natureza de Deus, ela é revelada no mundo. E a natureza de Deus é visualizada, verbalizada nas Escrituras. Nós visualizamos a natureza de Deus no mundo, na sua criação, e nós temos a natureza de Deus verbalizada para nós através da palavra do Senhor. E na pessoa de Cristo, nós temos a natureza de Deus visualizada e temos a natureza de Deus verbalizada. A própria palavra diz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Deus personificado na pessoa de Jesus.
Por essas e outras questões, compreendemos que é muito importante a mente humana. A mente humana é muito importante, porque o cristianismo é uma religião revelada. Explora o ensino, a compreensão, a capacidade de sistematização. Tem doutrina. Se tem doutrina, é necessário que alguém que tenha capacidade, faculdade de raciocinar, possa estar exercendo essa doutrina, lendo, compreendendo e exercendo. E tudo isso leva a pessoa a uma decisão de vida. Uma decisão de vida não meramente pela emoção, mas pela sensatez, pela coerência e pela aplicabilidade dos preceitos bíblicos nas nossas vidas. Lamentável que existem pessoas que concluem exatamente o contrário disso, que preferem se veredar pelos seus próprios conhecimentos, raciocínios, em detrimento da palavra do Senhor para as nossas vidas. Há quem diz que muitos são sábios para a própria perdição. Concluindo, meu amigo e meus irmãos, quando Deus vislumbrou Jó afundado na sua autopiedade, na sua talvez depressão, por conta de tudo que aconteceu com ele, lá no capítulo 40 de Jó, a história de Jó começa a se inverter, a tomar um outro rumo. O rumo final que nós já conhecemos. Mas eu quero fixar no capítulo 40 de Jó, versículo 7. Deus se dirige a Jó e fala assim: cinge agora os teus lombos, como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Cinge agora os teus lombos. Cingir os lombos é estar de prontidão, em atividade e vigilância. A palavra vai nos lembrar que nós devemos vigiar e orar. Esse mesmo preceito Deus coloca para Jó no capítulo 40, versículo 7. Esteja de prontidão, em atividade, vigilância, pois a qualquer momento o Senhor vai voltar. Nós precisamos estar de prontidão, de vigilância, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. Mais uma vez, voltando para Jó, 40, versículo 7. Cinge agora os teus lombos como homem. E quando Deus chama Jó na responsabilidade como homem, não é um homem no sentido do gênero da palavra, não é isso. É o homem no sentido da humanidade. Deus está falando para ele o seguinte: meu amigo, você é um ser humano. Você tem condições de pensar, se concentrar e concluir que tudo isso depende de como você vai encarar a sua vida. Vem a mim, me pergunta que eu te respondo. Conforme nós falamos na semana passada na conclusão, vamos arrazoar nesse momento aqui. Que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus esteja com cada um de nós, com a pessoa do Espírito Santo, nos ajudando a pensarmos com os pensamentos de Deus. Eu gostaria só de fazer uma correção, que na semana passada eu falei que o criador do telefone foi Abraham Bell, mas na verdade o nome é Alexander Bell. Fica aí a correção. Que Deus abençoe a cada um de nós.